E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rafael Luiz aqui. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos dias, que foi o registro de um coral de anjos cantando em um evento, em um culto, um congresso ou algo semelhante. Será que isso aconteceu mesmo? É real? Pode acontecer? O que a Bíblia diz sobre isso? Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui no canal a gente faz estudo bíblico, repercute notícias, dá dica de filme, de livro e tem muita coisa do universo cristão que a gente discute por aqui. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Em um evento, em um culto, os instrumentos pararam de tocar, havia ali uma forte presença de Deus, a percepção da presença de Deus, segundo o relato ali dos participantes. Os instrumentos pararam de tocar, pessoas pararam de cantar no microfone e ficaram ali adorando, prostradas, e se registrou um som muito forte, como uma trombeta, como realmente vozes cantando como se fossem instrumentos, ou um coral, algo muito diferente. Vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada. Bom, realmente um vídeo muito interessante, muito impressionante, mas a gente tem que olhar as coisas com cautela. É verdade? Isso realmente aconteceu? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes eu quero falar um pouco do que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz que nós devemos ter moderação. Eu não tenho que estar nem em um extremo e nem em outro. Um dos extremos é aquele que aceita tudo. É a pessoa que não tem um filtro, que não coloca a palavra de Deus como um filtro daquilo que ela ouve, que ela vê. E tudo que aparece na internet a pessoa vai atrás, não ora, sai repercutindo, enviando aquilo para todo mundo. Então a gente está vivendo um tempo muito confuso nesse sentido. Ao mesmo tempo que se multiplica a palavra de Deus, a pregação, o testemunho verdadeiro do Senhor, se multiplica também aí muita confusão, muita gente profetizando coisas que às vezes não fazem sentido e muita gente acreditando nessas coisas todas, não é? Então a gente tem que ter um filtro, tem que ter cuidado. E aquelas pessoas que acreditam em tudo que ouvem, que veem, que recebem, elas correm um risco muito sério e o apóstolo Paulo nos alertou acerca disso. Em 2 Coríntios capítulo 11, versos 12 a 14, diz o seguinte: assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Então, assim, entenda bem, não estou falando que esse evento, essa manifestação é falsa. Estou dizendo que a Bíblia nos ensina. Paulo está falando de pessoas que queriam se aproveitar das igrejas que Paulo e seus companheiros tinham plantado, das pessoas que eles tinham evangelizado. E eram falsos obreiros. E ele fala, se Satanás se veste de anjo de luz, seus servos, ou seja, esses homens também se fingem de servos de justiça. Então não acredite em tudo que você vê. Não acredite em todo anjo que aparece, em toda palavra de anjo, em toda visão que divulgam na internet. Tem gente que tem visão a cada 5 minutos e coloca lá na internet e no YouTube, no Instagram, e fica um monte de gente bebendo daquilo. Por quê? Porque as pessoas não querem investir tempo com a profecia principal. Eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre isso, essa questão da gente filtrar profecias e buscar a palavra de Deus, porque a gente está vivendo um tempo muito complicado. Outro dia eu vi um canal de um sujeito que foi sugerido para mim no YouTube, em que ele não falava nada. Ele simplesmente botava um vídeo de uma senhora entregando uma palavra profética e ele dividia a tela com o vídeo e ele ficava assim. Aí a mulher acabava de profetizar e falava, então, que palavra poderosa, né? Que bênção, Deus te abençoe, deixa o seu like, e acabava o vídeo. E tinha milhares de pessoas que tinham assistido aquilo e dado like naquele vídeo. Ele não produziu nada, ou seja, uma pessoa que está
se aproveitando de uma palavra que outra pessoa deu para ganhar like, para ter view no YouTube. Isso não pode ser correto, né? Uma coisa é você repercutir uma palavra que falou com você, que falou o seu coração e você, olha, isso aqui falou comigo, essa palavra eu acho que é relevante trazer para vocês, você comentar isso ali. Mas quando o canal é só disso, o cara ele não traz nenhum conteúdo, ele só mostra vídeos de gente falando, e você tem que ter um pé atrás, e é esse tempo que a gente vive. Então as pessoas estão atrás de coisas místicas, de visão, de profecia, de coisas extraordinárias, e nem sempre é Deus que está fazendo, porque o próprio Satanás pode fingir ser um anjo de luz, ok? Muitas seitas surgiram dessa forma, por visões, por revelações estranhas à palavra de Deus. Então tenha cuidado, fuja desse extremo, filtre, seja sóbrio, ok? Qual é o outro extremo? O outro extremo é a galera que é incrédula dentro da igreja. Nossa, Rafael, existe muito. São as pessoas céticas. Tudo que é sobrenatural ela não acredita. Ah, mas será que é de Deus? Ah, não sei não, hein? A Bíblia fala de falsos profetas, isso aí é muito estranho. E a pessoa não se abre a nada com que ela não está acostumada. E aí ela quer servir a um Deus que é espírito. Ela diz crer que o Espírito Santo mora no seu interior, mas quando há algo sobrenatural ela não acredita. Ah, mas Deus não precisa fazer essas coisas. E isso aí eu não acredito não. Então, eu já vi essas duas coisas, esses dois extremos, tá? Você precisa fugir desse extremo também. O apóstolo Paulo também diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 19, não apaguem o Espírito. Como assim apagar o Espírito? Eu posso apagar o Espírito? É no sentido de você não rejeitar a ação dele na sua vida. Não apaguem o Espírito. Não calem, entre aspas, a voz do Espírito Santo. Não deixem de ouvi-lo. Não deixem de servi-lo, de obedecê-lo. Quando você está vivendo em pecado, quando você rejeita a voz dele, você para de discernir o que ele está falando com você. E aí Paulo diz assim, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Filtrem, ouçam todas as coisas e retenham o que é bom. Filtra o que é bom, filtra o que é bom. Você tem que ter a capacidade de filtrar. Como? Bíblia e oração. Aí você vai ter discernimento. Então o outro extremo é a galera que não acredita em nada. Lembra quando Jesus foi em Nazaré, na cidade que ele cresceu, no lugarejo, na vila que ele cresceu? A Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres ali. Por quê? Porque ninguém acreditava nele. E Jesus ficou admirado com a incredulidade daquelas pessoas. E infelizmente dentro da igreja está cheio de gente incrédula. Gente que não crê. Ah, Deus falou. Esse negócio de Deus falou. Olha, os anjos cantaram. Ah, mas anjo faz isso? Nunca ouvi falar disso. Então assim, você não pode andar em extremos. Satanás se veste de anjo de luz, você não pode acreditar em tudo. Mas Deus é espírito. Ele não é do mundo físico. Ele fala conosco de formas espirituais. Então você tem que ter sobriedade. Como eu li aqui em 2 Tessalonicenses, eu já falei isso, que você tem que reter o que é bom, que filtrar. O outro texto que fala isso muito claramente é o texto de 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: e sejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui, nessa versão, a nova versão transformadora fala, estejam atentos. Em outra versão, na versão atualizada, diz, sejam sóbrios. O que é sóbrio? É aquele que não está bêbado. É aquele que tem discernimento. Tem aquela história que o bêbado não anda direito, não fala direito, precisa de ajuda para se locomover, não fala coisa com coisa. Ou seja, os sentidos daquele que está bêbado não estão no lugar certo, estão confusos. O sóbrio, ele tem convicção, clareza daquilo que ele está vendo, falando, por onde ele está andando. E Pedro está falando assim, olha, não sejam como bêbados, sejam sóbrios, vigiem, olhem as coisas com cautela. E o último versículo está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole, ou em outra versão, moderação. Então você tem que ser moderado, sóbrio, ter autocontrole, vigilante, estar atento, filtrar o que você ouve. Colocar diante da palavra de Deus, buscar ouvir pessoas maduras acerca disso, para você não ser enganado. Então você não pode ser enganado por aquilo que é falso e nem deixar de receber aquilo que é verdadeiro, e isso é um exercício que você vai aprender com o tempo. Bom, vamos voltar ao vídeo dos anjos. Afinal de contas, o que aconteceu? Eu, particularmente, acredito sim que foi um grupo de anjos que estava ali cantando, embora não estivesse no local, mas pelo relato das pessoas que estavam lá,
parece muito verdadeiro e verídico que isso tenha acontecido. Quando eu olhei os comentários da publicação que eu vi, tinha muitos relatos de várias pessoas contando. Eu já vi isso na minha igreja, eu já vi isso no meu quarto, eu já tive essa experiência, eu estive em um lugar que aconteceu isso, e eu também já ouvi um testemunho pessoal de um pastor que anos atrás estava numa igreja, numa reunião de oração ou algo parecido, e um som angelical encheu o templo, e ali como se um carro de som tivesse passado pela igreja, e era algo celestial, e as pessoas foram tocadas por aquilo naquele momento, tiveram aquele contato com o ambiente celestial. Então eu acredito sim que os anjos se manifestam durante os cultos e que pelos propósitos eternos de Deus, eles podem ter se manifestado dessa forma, cantando ali. Na verdade, eu acredito que sempre que a igreja está ali posicionada, alinhada com Deus, eu acredito que sempre tem anjos cantando com a igreja. Sempre estão presentes ali, junto com o povo de Deus. Mas por algum motivo, Deus, em dados momentos, permite que nós escutemos ou vejamos esses seres angelicais. Quem são os anjos? Eu vou deixar um card aqui com uma playlist só sobre anjos, que eu fiz lá no começo do canal, né, num cenário bem diferente, e que eu falo quem são os anjos, o que eles fazem, o que eles não fazem, e é muito interessante. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são servos de Deus enviados para nos guardar, para nos proteger, e tem inúmeros versículos bíblicos que falam sobre anjos e de experiências de pessoas na Bíblia com anjos, inclusive o próprio Jesus e a igreja depois, o apóstolo Paulo. E o livro de Apocalipse, ele é cheio de anjos, do começo ao fim. A Bíblia diz lá no final de Apocalipse que Jesus mandou o anjo dar aquela revelação a João. A lei de Moisés foi entregue por anjos, então os anjos, eles têm uma atividade muito intensa na palavra de Deus. Não tem por que não acreditar que isso possa acontecer. Pode acontecer, sim. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vê uma intensa manifestação de anjos. Você vê anjo o tempo inteiro no livro de Apocalipse. Eu acredito, isso aí já é uma opinião, é uma visão pessoal, que quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, mais intenso vai ficando essa questão da gente defender o evangelho, viver a vida cristã. Eu acho que cada vez mais nós vamos ver essas manifestações sobrenaturais no meio do povo de Deus. Mais urgente ainda é que a gente seja sóbrio, conheça a palavra de Deus para ter esse filtro. Para encerrar, eu quero te lembrar de uma experiência bíblica de anjos cantando. Quando Jesus nasceu, um anjo do Senhor apareceu a uns pastores. E ele disse: olha, nasceu o Salvador. Eu vou dar um sinal a vocês vão encontrá-lo numa manjedoura envolta em faixas. E de repente apareceu. Ou seja, já estavam lá, mas os olhos dos pastores foram abertos e uma multidão da milícia celestial apareceu cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Aquele grupo imenso de anjos apareceu cantando. Então a Bíblia relata anjos cantando e aparecendo a pessoas. Por que isso não poderia acontecer mais? Mas era uma situação especial. Mas quem somos nós para determinar o que é ou não é especial? Deus é soberano, querido. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, quando quiser, onde quiser e com quem ele quiser. Então, tire as suas conclusões, reveja o vídeo, pense em tudo que eu falei, comenta aqui embaixo o que você achou, se você realmente crê também que são anjos, coloca aqui o seu ponto de vista. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tenha esperança. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.